E aí, macho, velho? Bom dia, tudo Bom dia, meu bem? irmão. Tudo bem? Como é que você tá? Paz de Cristo, tudo bem, graças a Paz. Deus. Que bom, viu, estar aqui com você. Fiquei muito feliz quando eu soube da sua candidatura. O Wilson, é aluno nosso na Escola Governe. Ah, foi Goiânia, né? Que participou, dirigiu. Não sei se foram de carro ou não, mas Nós fomos de carro, nós fomos de legal. carro, E viajamos a foi, noite inteira, e 15 foi de com fevereiro. E foi com a equipe, né? Foi com irmãos e tal. E para mim é Exatamente. emocionante de ver tantos cristãos dedicados na busca de um conteúdo que faça sentido para esse momento. Assim, eu celebro muito, sempre falo para vocês, eu participo muito da visão que um teólogo chamado Abraham Kuyper, teólogo holandês, celebrava, que é essa visão do Cristo cósmico, né? Do Cristo criador e redentor de todas as coisas. Então ele tem uma frase espetacular que diz: não há um centímetro quadrado na existência humana que Jesus Cristo não diga é meu. Amém. Então o que eu estava falando para complementar, para a gente poder trocar bater essa bola, é que o mau testemunho faz com que o cristão conclua que é impossível o cristão participar, influenciar a política ou ser político, porque a gente fica pautado mais no que não deu certo, ao invés de discutir por que não deu certo, como pode dar certo. Então, uma das minhas conclusões é isso. A igreja enviou evangélicos, e tudo bem, não é um crime ser um evangélico, mas evangélico, na minha leitura, talvez seja só uma participação na religião evangélica. Mas do evangélico se requer muito mais, se requer uma postura e uma consciência muito mais profunda, como um cristão. Por exemplo, o evangélico talvez ele vai querer fazer política apenas para a igreja. E um cristão não. Um cristão como Abraham Kuyper, ele fazia política para a cidade, para o país, para todos. Então imagina que complexo. Ao mesmo tempo que como cristãos a gente vai afirmar que a homossexualidade é pecado, cara, a gente tem que governar e legislar para contemplar ah, o adulto pagador do seu imposto que é homossexual e quer viver em união homoafetiva com outra pessoa do mesmo sexo. Então, olha só que complexo. O evangélico, talvez, ele vai entrar na mesma radicalidade que os radicais de esquerda para fazer política só para a igreja e para a verdade religiosa. E um cristão, ele vai entender, olha, teológica e espiritualmente, eu discordo da união homoafetiva, eu discordo da homossexualidade, mas eu tenho que, como um político, legislar para celebrar a dignidade daquela pessoa que eu discordo espiritualmente. Porque olha só, alguém perguntou: então um cristão não pode pregar na política? Não, política não é lugar de pregação, você prega na igreja. Na política você Verdade. faz política. E política você faz para todos. Então, por exemplo, para eu encerrar agora, eu sempre trato isso. Se um dia eu, Anderson, fosse um político, como que eu me posicionaria, por exemplo, sobre a agenda revolucionária, afetiva e sexual? Olha, não se meta com crianças e adolescentes. Porque a mesma esquerda que permite que uma criança de 10 anos se reconheça transexual é a mesma esquerda que não quer que um garoto de 15 seja moralmente e criminalmente responsável pelas suas atitudes. Então é quase uma bipolaridade moral, né? Então a criança com 10 pode ser trans, mas o menino com 15 não pode ser preso como um adulto, pelo homicídio, pelo latrocínio, e por aí vai. Então, a minha luta contra a esquerda, dentro de uma agenda sexual, seria: não se meta com crianças e adolescentes, vocês terão um inimigo, ok? Agora, se tu é adulto
trabalhador, pagador dos teus impostos, você faz o que você quiser com a sua sexualidade. Não é da minha conta. Então, como um cristão, eu tenho que governar e legislar entendendo essa maturidade. A minha briga com a ideologia de gênero vai ser quando ele querer subverter a crianças e adolescentes. Agora, sei lá, você faz o que você quiser da sua vida como um adulto, como um pagador de imposto, como um cidadão. Então, eu acho que os cristãos poderiam ser melhor entendidos na política se eles fossem maduros para entender que a linha é fina entre eu transferir a mesa de trabalho teológica, que diz que algo é pecado, para a mesa de trabalho política. Por exemplo, aborto, uma gravidez que veio de um abuso numa criança de 10 anos. Então, se a gente não vai discutir o ecossistema todo daquele problema, é injusto um político cristão tentar fazer política dizendo, mas isso aqui é um pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que zerar o assunto todo. Você tem que pegar todas as variáveis de um único problema e tentar gerar soluções que façam sentido para todos, para a igreja e para a sociedade como um todo. Mas, meu amigo, eu puxo tudo isso para introduzir um pouco dos valores e da visão da Escola Governe, mas eu quero te ouvir, que tu se apresente, por que você tomou essa decisão, como você vê o cenário político, quem seria você eleito, tanto para a igreja quanto para a sociedade? Bom dia, meu querido. Hoje eu faço parte de um grupo, não sou eu, mas um grupo do qual a gente buscou direção, no qual a gente está debaixo do ID da liderança. E eu gostaria de começar assim, da seguinte maneira: expor a minha imagem. Começo do ano, eu fui desafiado a ir para Goiânia. Sabe? Um jovem que faz parte hoje da nossa equipe, faz parte do nosso momento, chegou até mim e falou: você está verdadeiramente certo daquilo que você quer fazer? Aí eu falei: a gente está caminhando para esse propósito. Aí ele me apresentou o chamado da Escola Governe lá em Goiânia e falou: então, dá uma olhadinha de perto nisso. Quando eu olhei assim, eu falei: é possível, tá? É possível a gente buscar conhecimento, buscar se atrelar, estar perto, né, de pessoas que verdadeiramente querem fazer algo diferente dentro da política. Foi aonde a gente fiz alguns convites e fui muito bem sucedido. Saímos de Hortolândia na sexta-feira à noite, viajamos a noite inteira e amanhecemos lá em Goiânia. E, por sinal, foi além das expectativas estar em Goiânia. Sabe? Legal. Ouvir os depoimentos, ouvir os palestrantes, ouvir o pastor Anderson Silva, trabalhar, sabe, demonstrar, né, porque ali tinha deputados estaduais, tinha deputado distrital, tinha lideranças políticas de nível nacional, né, renomadas, deixando claro, né, expondo a clareza da fé e da política. Então foi aonde que a nossa ida para lá, eu estou colhendo os frutos hoje aqui nessa manhã, entendeu? Eu estou colhendo o fruto de ter esse privilégio, né, de ter essa honra de participar de uma live com o pastor Anderson Silva, um pastor que o que pensa e o que conhece deixa as claras, deixa muito limpo. Então é importante eu abrir essa nossa conversa expondo esses fatos e
e para a gente poder caminhar com o pensamento da gente. Né? Que legal. Tenho 56 anos, pastor Anderson Silva. Tá um garoto. E o Wilson Cruz não é o meu nome, tá? Eu sou o Wilson Cruz Júnior. O Wilson Cruz é o nome do meu pai. Então, que eu resolvi usar o nome do meu pai para honrá-lo, sabe? Meu pai foi também, exerceu o cargo político, um passado bem distante, mas exerceu o mandato de vereador. Hoje não se encontra mais no nosso meio, mas foi uma figura pública que naquela época, né, a política era totalmente diferente da de hoje. Era um partido contra outro e o pau quebrava, né? Cidade pequena, do interior. Então ali era Arena e MDB e o couro comia. E hoje não, né? Hoje teve uma abertura política muito grande. Me encontro hoje num partido que escolhemos estar nele, que é um partido liberal, um partido do centro, um partido que tem uma representatividade boa no cenário político nacional e aqui também no estado de São Paulo. E me encontro hoje também ao lado de figuras públicas aqui em Hortolândia que transformou a cidade. Que pegou uma cidade... Que Hortolândia, para quem não sabe, inclusive é importante deixar registrado aqui, Hortolândia é uma criança, tem 29 anos de emancipação, sabe? Mas é uma cidade que a gente, nesse tempo que esteve aqui, eu estou praticamente, vai completar 18 anos que eu me encontro aqui em Hortolândia, ela foi transformada, sabe? É uma cidade modelo na região metropolitana de Campinas. Então, essa abertura que eu faço. Ela foi emancipada de Campinas, é isso? Não, de Sumaré. Okay. Sumaré é uma cidade também, um porte grande, um polo industrial muito grande, e Hortolândia, depois de uma série de investidas aqui, de pessoas com desejo de crescer, porque não crescia, aí buscou a emancipação, conseguiu emancipar em 91, e hoje é uma cidade modelo, sabe? Uma cidade tida assim como a cidade do futuro, a nível nacional. Que legal. Porque é uma cidade, por exemplo, só para um link assim rápido, tem 98% de esgoto coletado e tratado. Quantos por cento? 98%. Que isso. É uma coisa linda, linda de se ver. E eu gostaria, sabe, do meu coração e do meu perfil, sabe, também agradecer a figura do pastor Flávio, que esteve aqui conosco, sabe, trazendo os links do coletivo Motirô, sabe, que reforçou a vinda dele para cá, reforçou a nossa ida lá para Goiânia, para participar lá da Escola Governe, trouxe assim aberturas para nós aqui da comunidade Novo Nascimento, com a experiência, né, das ações sociais. Então, porque eu sou uma pessoa voltada para as ações sociais, sabe? Ajudar aqueles que mais precisam, porque eu também fui ajudado, né? Uhum. Eu também fui ajudado, e essa bandeira eu não escondo de ninguém, sabe? Dia 13 próximo agora, daqui 3 semanas, né? Completa 18 anos que eu me internei no Centro de Recuperação para Dependentes Químicos, e de lá para cá eu conquistei a redenção familiar, eu conquistei o espaço na sociedade, eu conquistei vitórias significativas, né, na minha vida como ser humano. Então, não tem como fugir dessa situação de ajudar aqueles que mais precisam, como eu fui ajudado, né,
Então, eu sempre gosto de linkar isso aí. Eu cresci vendo a minha mãe ajudando as pessoas, sabe? Eu cresci vendo minha mãe ajudar aqueles senhores a aposentar, aquelas pessoas que não tinham condições nenhuma de buscar a aposentadoria. Eu via aquela moça, né? Porque eu era bem pequeno, eu via aquela moça encher ônibus, levar até o INSS, correr, buscar e ajudar. Então, mesmo sem Cristo, eu sempre tive, sabe, o prazer de ajudar as pessoas. Aí veio Cristo para minha vida e mudou tudo. Aí melhorou 10.000%. Né? Aí ampliou tudo, né? Aí amplia tudo e o senhor sabe muito bem, né? O senhor não, vou chamar você de você, porque... Você, 40 anos de idade, pô. O garoto, né? Então, aí você sabe muito bem o que é, né? Essa transformação que o Evangelho traz na vida da gente, que a figura de Cristo traz na vida de gente, que as marcas, né, do Senhor traz na vida da gente, para a gente impulsionar e ajudar aqueles que mais necessitam, né, pastor Anderson Silva? Amém. Tá todo mundo aqui falando bem de Hortolândia, eu acho que eu vou mudar para Hortolândia. Não, ó, fica aqui, infelizmente, tá? Infelizmente a pandemia nos afastou, mas com certeza era para ter acontecido um debate da Escola Governe aqui, esse ano aqui em Hortolândia. Olha aí. Eu já tinha conseguido até patrocínio já de local e até uma reserva de hotel para sua pessoa, para você vir trazer a Escola Governe para cá. Olha aí. E independente do que acontecer, fica aqui a nossa aliança aí para 2021, você fazer presente aqui na nossa cidade, aqui, junto com a equipe toda da Escola Governe, para convidar pessoas do Brasil todo aí a estar com a gente aqui, porque se faz necessário o cenário político hoje, a gente abrir, né? A gente abria o entendimento aí do cristão para esse assunto tão delicado que é fé e política, né? Tão delicado. Amém. O que te levou, assim, você falou que seu pai te inspirou, o que te trouxe a consciência para você estar vivendo esse momento e se dispôs a ser candidato? O pastor Anderson Silva, eu já estou ligado à política já há hora. E eu faço parte do cenário político aqui na cidade de Hortolândia. Uhum. Eu, em 2009 para 2010, eu fui convidado a fazer parte da gestão pública aqui do município, pelo prefeito naquela época, que é o senhor Ângelo Perugini. Ele já estava no segundo mandato dele. Ele foi eleito em 2004, assumiu em 2005, foi reeleito em 2008, por um mandato de 2009, 10, 11, 12, e de 9 para 10 eu faço parte, desde então, desse grupo político que foi o precursor da mudança da cidade. Que legal. Então eu fiquei com ele até 2012 na gestão pública. Depois ele transferiu o mandato para aquele que ele indicou politicamente, ele elegeu a indicação dele. Aí ele se tornou deputado estadual em 2014. Eu também fui convidado para participar da gestão na Assembleia Legislativa com ele como assessor. Foi quando o grupo resolveu pleitear a administração da cidade novamente em 2016. Ele foi eleito novamente, nós viemos para a gestão pública em 2016 novamente, e cá estamos, né, ele vai para uma reeleição
E aí eu consultei primeiro, muito bem, graças a Deus fizemos isso, colocamos em oração por 6 meses, né, o ano passado, para chegar na liderança, porque a gente é sujeito à liderança, e pediu o aval se a gente poderia pleitear viver esse momento aí de candidato, né? Hoje eu posso falar que eu sou candidato a vereador. Então nós buscamos, juntamente aí com pastores da nossa comunidade, para chegar a essa conclusão de chegar no pastor líder e expor para ele o porquê da gente caminhar dessa forma. E assim aconteceu. O ID, né? Falou, vai então, já que você quer. A confusão, né? É confusão, é confuso, viu? Não é fácil. É. Na sua visão, travou aqui. Deu uma travadinha aí, mas está voltando. Tá. E aqui estamos, sabe? Com esse propósito, não sou eu só, sabe? Porque a gente enxerga muito na política assim, tal pessoa é candidato a tal cargo público, por exemplo, vereador, ele toma as rédeas, ele toma as decisões, eu caminhei inversamente, sabe? Eu procurei me identificar com líderes da cidade, tá com a gente no processo aí de construir um projeto político, e para colocar em prática algo que a gente acredita que pode ser um começo, né, para a Hortolândia no cenário político, da gente mudar um pouco a situação aí de um cargo legislativo aí que representa o povo da cidade junto ao município. Bacana, Deus é bom. Eu tô com um problema aqui na minha live, queridão, é que eu esqueci meu carregador e minha carga já tá indo embora. Então, não tem problema. A gente vai ter que fazer a parte B desse encontro aí. Mas eu fico feliz, assim, esperançoso, né? Que você se mantenha fiel, frutifique, glorifique ao nome do Senhor. A sua humildade é visível, né? Principalmente na dependência de um colegiado, de um grupo. Às vezes, cuidado para que o grupo não te conduza a uma desobediência clara ao que é uma verdade de fé para nós. Essa é a desvantagem de um grupo, né? Um grupo é muito bom para a gente não tomar decisões isoladas, mas o grupo é muito ruim quando uma decisão do grupo não glorifica a Deus. Então, orar para que você, ao perceber, tenha coragem também de não ser vítima, né, de decisões que não possam ser concordantes com a vontade de Deus para a tua vida, ou para a cidade, ou para a igreja. Nesse aspecto, pastor, a gente está tendo assim um pouco... Eu busquei muita direção. Então, as pessoas que a gente tem convidado para esse grupo, que eu chamo de conselheiros, tá? Um grupo que vai me aconselhar, que é um número de 7 pessoas, para não dar empate mesmo, né? E que venha com respostas específicas e definidas para mim. Sim. Naquilo que se refere às causas polêmicas que for tratar num futuro mandato, sabe? Que a gente crê numa vitória para esse futuro mandato e que venha trazer assim respaldo justamente para eu me vigiar, sabe? Para eu tomar as decisões corretas, porque eu represento o mandato, mas aí existe pessoas de caráter, pessoas que têm compromisso com o Evangelho, né? Para poder me amparar e a gente seguir uma linha de raciocínio que traga frutos, né? Para a população, mas
embasado naquilo que a gente crê, embasado naquilo que a gente quer dar a resposta correta, porque a gente assiste aí diariamente, inclusive veio a calhar, né, ontem uma postagem sua lá, de promessas, né? Promessas que não se vão cumprir, né? Sabe, eu tenho um grande amigo, que ele fala, ele sempre lembra, quando ele era jovem, queria namorar uma garota, bombom, chocolate, buquê de flor, e promessas que não se vão cumprir, né? Aí o pau come, né? Aí casa e não cumpriu nada que prometeu no namoro, né? Aquele que prometeu só foi promessas que não se vão cumprir. E aquele vídeo muito bem colocado, sabe? Eu sou seu discípulo, viu? É muito sério, né? É muito sério. Então, esse colegiado vai dar o suporte que a gente precisa para fazer o que é correto. E eu creio, num futuro bem próximo, Hortolândia ter 2, 3, 4 representantes com esse pensamento. Legal. Porque aí a coisa muda, né? A gente vai gerando um efeito cascata, né? Exatamente. As coisas mudam e o crescimento avança e a representatividade avança. E aí eu acredito que passa a valer verdadeiramente o propósito de legislar, né, dentro do município. Amém, amém. Meu queridão, fica aqui o nosso respeito a você, as nossas orações e que vá tudo bem, tá? Nesse processo e que o objetivo seja cumprido aí para a glória de Deus. Eu só gostaria de encerrar assim, pontuando, né, algo que é para validar mesmo aquilo que está no meu coração. Eu sou o início, pastor, sabe? Até não era nem para ser a minha pessoa, eu era para estar por trás, coordenando, que é o que eu gosto muito de fazer, mas aquele que a gente havia escolhido, veio a bênção para a vida dele, se tornou pai, ele falou, não, agora eu quero ser pai. Então, esse projeto, ele se inicia em mim, mas a continuidade dele é em outro, sabe? Fantástico. É no mais jovem, é naquele que a gente vai... eu quero ser o conselheiro dele no futuro. Fantástico. Então, se Deus se permitir a vitória, inicia-se em mim. Se a coisa não caminhar e vai ser o que é para ser, vai ser, a gente começa a trabalhar um outro nome aí para a gente buscar um espaço aí e eu estou em paz. Você entendeu? Eu estou em paz, graças a Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, sabe? A gente fez uma divulgação aí de ontem para cá dessa live. Nossa, fomos assim impactados de tantas respostas positivas, sabe? Então eu me sinto privilegiado, eu encerro minhas palavras, sabe? Privilegiado de ser o primeiro dessas sessões aí de live que vai ser apresentada. E espero, eu fiz esse comentário com o nosso amigo pastor Flávio ontem, se der tempo, eu vou até Brasília e conhecer de perto esses projetos antes das eleições. Venha, em nome de Jesus, venha. Se não der tempo, se não for de encaixar, em breve estarei aí para acompanhar aí, para poder aprender um pouco, sabe? Para trazer experiências para cá, porque nós vamos até o fim, sabe? Nós vamos até onde tem que ir para representar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, a sua família, viu? Eu fico muito feliz quando eu vejo as exposições suas a respeito da família, sabe? Não tem maior do que o projeto de Deus na nossa vida sobre a família. É isso aí. Principalmente nós, né?
e bagunçou. Eu baguncei demais, viu, pastor? Eu fui muito arteiro, mas a graça ainda me alcançou. Amém. Então, família para mim é tudo. Deus abençoe, um grande abraço para você, para sua equipe. Muito obrigado, viu? Tamo junto, querido. Deus abençoe, viu? Um abraço. Valeu. 22153. É nóis, Hortolândia. Hortolândia, sempre com você, né? É isso aí. Um abraço. Tchau. Deus abençoe. Obrigado. Valeu.